Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade aqui às nossas aulas, estamos na parte 5 da implementação do nosso currículo com HTML e CSS e na aula de hoje o objetivo é mostrar para vocês como começamos a implementar aplicações web flexíveis. É agora que a gente começa a pensar, na diferença que existe entre o celular e as telas maiores, tablets e demais dispositivos. Como eu já havia adiantado para vocês, nós vamos começar implementando uma solução focada no mobile, focada numa tela menor, no caso no smartphone, no celular que vocês já conhecem, e aí sim a gente vai esticando a aplicação, deixando ela elástica, para que ela se comporte da mesma forma ou de forma muito parecida em dispositivos maiores, tá? Esse é o conceito de responsividade que eu também já havia comentado com vocês nas aulas anteriores. Hoje o objetivo é pegar o código de onde paramos na nossa aula anterior e começar a encaminhá-lo para que ele se porte como uma aplicação já bonitinha, já legal no celular. E, obviamente, nós vamos considerar o mesmo protótipo que foi pensado para as aulas anteriores, tá certo? Então, hoje, mais CSS. Vamos lá? É isso aí, pessoal, já estamos aqui com o Visual Studio Code aberto e também o nosso navegador web. Aqui vocês veem já a página que foi implementada até o finalzinho da nossa aula anterior, e esse é o código HTML, a estrutura do nosso documento, e aqui nós temos o nosso arquivo estilo.css. Já falei para vocês sobre a utilização de variáveis, já comecei zerando margem e pad, esses espaçamentos padrão do navegador para todos os elementos. Falei sobre essa seleção com asterisco, que é a nossa seleção universal, nosso seletor universal. Então já comecei aplicando alguns conceitos bem bacanas aqui que vão ajudar muito a nossa vida, Todas as cores já estão em variáveis, mostrei como a gente utiliza variáveis aqui no nosso contexto e a gente vai continuar usando esses conceitos também, tá certo? Bom, agora analisando o que temos já no navegador web, a página já está com a fonte que nós precisamos, a fonte Railway. Mostrei como utilizamos fontes da web, as web fonts, e estamos utilizando aqui essa fonte lá do servidor da Google. Então aqui eu tenho uma casca já iniciada, agora eu tenho que começar a pensar em termos de espaçamentos e aplicação do layout que eu planejei naquele protótipo. Obviamente eu havia dito que nós tiramos todos os espaçamentos padrão e agora nós temos que colocar esses espaçamentos. Para isso, a gente pode voltar lá no layout e começar a medir esses espaçamentos para que a gente consiga deixar um layout aproximado. Por que eu estou frisando esse termo aproximado? Vai ser muito difícil a gente medir pixel a pixel e manter essas medições aqui. O que a gente tem que conseguir, na verdade, é manter a identidade visual. Ou seja, o que a gente está implementando tem que se parecer e bastante, não tem que ser perfeito, mas tem que parecer bastante com o layout original, o layout do protótipo. E para isso a gente vai fazendo essas medições, como falei para vocês, e vai testando, vai medindo, vai olhando. Quando estiver satisfatório a gente fala, opa, aqui chegou num ponto bacana, acredito que já dê para passar para as próximas etapas. E eu vou fazendo esse passo a passo junto com vocês nas próximas aulas e obviamente a gente está começando um pouquinho disso hoje também, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou deixar aqui em paralelo o currículo que já está implementado, o código que já fizemos até a nossa aula anterior e mostro ao lado também o protótipo no Figma. E eu gosto de trabalhar sempre de cima para baixo, olhando de cima para baixo, esquerda para direita, para que a gente consiga ter esse comparativo. Então nessa seção superior, o texto currículo vitae está em caixa baixa, então tem que mudar isso. Ele fica ao lado direito do ícone de usuário, aqui em cima o ícone não está ao lado desse texto. A foto fica logo abaixo, com um corte em específico, eu corto um pedaço da cabeça e um pedaço da camiseta. Aqui a foto aparece mais alta, eu quero diminuir essa altura, mas quero centralizar essa foto. Então eu tenho algumas coisinhas para ir pensando e vou, como eu disse, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então nesse sentido eu tenho que pensar agora nesse pedacinho do cabeçalho. Notem que ao redor do texto currículo vitae, daqui dessa tipografia que foi pensada, os textos estão bem separados, no caso as letras, há um espaçamento entre as letras e um ícone que está ao lado do texto. Essa é a primeira feature que eu vou implementar. A primeira coisa que eu quero fazer, tá? Dar esse espaço ao redor
e aqui internamente colocar esses elementos um ao lado do outro. Como eu disse espaço interno, muitos podem tentar usar o padding para fazer esse espaçamento. É válido, dá certo, funciona, só que eu quero mostrar um outro recurso para vocês. Eu não vou usar padding para colocar esse espaço ao redor do texto Curriculum Vitae e daquele ícone. Eu vou trabalhar hoje com Flexbox. Esse é um recurso de CSS3 que é muito bacana, essencial para quem quer trabalhar com aplicações web flexíveis, quer fazer algo responsivo, que funciona no celular, na tela maior. Então esse nome Flex traz para nós essa capacidade de flexibilidade. A página ela consegue se esticar e se acomodar no nosso dispositivo. E para isso eu vou começar com alguns conceitos bem básicos. Vou mostrar um guia e deixo também aqui na descrição do vídeo um guia em português, este guia aqui da Origamid, para que vocês consigam entender como é um Flex Container. E eu vou explicando e aplicando, não vou explicar tudo de Flexbox, obviamente, eu vou aplicando o que é essencial e necessário para o nosso currículo, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta nisso daqui e recomendo que depois vocês façam uma navegação nesse guia aqui, que aliás, né, é uma tradução de um outro guia bem famoso, mas que ficou muito bem feito, né, o layout bacana e fica legal para vocês estudarem em casa. Então voltando aqui, agora eu quero trabalhar com esse pedacinho da aplicação. Um primeiro ponto de partida é o seguinte, eu quero saber qual é a altura desses elementos aqui. Então eu só peguei um retângulo aqui no Figma, tá? Tem outras formas de fazer isso, tá? Eu peguei o que é mais rápido aqui e vou começar a desenhar um retângulo, né, até chegar no ponto no qual a foto se inicia. Eu vejo que esse retângulo está com o tamanho, ó, 40 e poucos, né, 30 e poucos por 91. O que me importa é esse número 91. É mais ou menos não, né? É a altura que esse container tem. Quando eu desenhei o protótipo, eu não fiquei me preocupando com o número, e sim com o visual, com o aspecto visual. Só que agora eu vou arredondar esse número, né? Vou deixar esse número entre 90 ou 100. Então, para arredondar, né, aqui vou deixar com o valor 90. Considero que a altura dessa seção é 90. Agora eu volto lá para implementar e eu tenho que considerar essa altura de 90 pixels, tá bom? E, obviamente, deixar esses elementos aqui um ao lado do outro. Como eu disse para vocês, essa altura, esses distanciamentos, né, você pode fazer com o padding, com o espaçamento interno, só que agora eu vou trabalhar com Flexbox. Então é isso, vamos lá para a nossa próxima etapa de implementação utilizando Flexbox. Para que vocês consigam trabalhar com layouts flexíveis, vocês vão ter que aprender a trabalhar primeiro com Flexbox. Agora, o que é esse tal de Flexbox, né? Por que ele nos deixa a aplicação flexível de certa maneira? Para que nós entendamos a resposta para essa pergunta, é primeiro necessário que nós entendamos o que é essa propriedade display e quais são os valores de display que nós já conhecemos. Eu deixei o exemplo aqui de dois valores display, um chamado block e um chamado inline. Como as figuras já deixam, né, bem exemplificado, um bloco é na verdade um conteúdo empilhável que fica sempre um sobre o outro. Já elementos que têm um display inline costumam ficar um ao lado do outro. Para que vocês visualizem quais elementos, né, tem o display em bloco ou inline, eu vou colocar alguns exemplos bem rápidos para que vocês compreendam essa diferença. E aí sim a gente vai trabalhar com o Flexbox. Então estou aqui no CodePen, é um site que me permite, né, codificar HTML, CSS, JavaScript online, já com tudo pré-compilado, bonitinho e pronto para você visualizar. E aqui embaixo eu sempre vou ver o resultado do que eu estou implementando. Agora, aqui no código HTML eu vou colocar o elemento H1 com um texto aqui, título 1. Esse título 1 é um elemento, né, H1, texto de nível 1, e logo ao lado eu vou colocar um texto de nível 2 com um texto, não vou pôr um texto qualquer aqui, né, subtítulo. Como você codificou esses elementos um ao lado do outro,
Na nossa cabeça, a ideia é a seguinte, olha, eles estão um ao lado do outro na codificação, na estrutura, portanto, no resultado eles têm que ficar um ao lado do outro. Só que o resultado que a gente vê aqui no navegador não é esse o do nosso raciocínio. Esses elementos se empilharam, ficaram um sobre o outro. Para mostrar que eles são caixas, blocos, eu vou fazer o seguinte, ó, o elemento H1 tem uma borda sólida de 2 pixels na cor vermelha. Vejam que esse elemento ocupa toda a largura do documento e ele tem a altura dele. Por mais que eu não tenha conteúdo aqui na frente, eu posso até pôr um monte de espaço aqui. Esses espaços serão ignorados e o elemento vai ser empilhado sobre o outro. Isso acontece com o elemento H2 da mesma forma. Então H1, H2, H3 até o H6 são elementos de bloco. São elementos cujo display é bloco por padrão, tá? Aqui tá, ó. Aqui está o H2, né, com a bordinha verde, a fonte um pouquinho menor, né, um sobre o outro, são blocos. Então, o elemento H1, o elemento div, o elemento P. Se eu fizer a mesma coisa com o parágrafo aqui, gente, ó, texto, fecha esse parágrafo, abre um novo parágrafo, ó, resto. Você espera que esses textos fiquem um do lado do outro. Não vão ficar. Eles vão ficar em bloco porque eles têm por padrão no seu navegador um display de bloco. Agora, isso não acontece para o elemento A. O elemento A, por exemplo, né, só vou pôr uma referência vazia aqui com hashtag link1 /A, fechei ele e eu vou pôr até embaixo, né, vou pular umas linhas aqui para vocês verem que não é o que eu faço no código HTML, né, pulando linha, dando espaço, que faz alguma coisa no visual, tá? Não necessariamente isso acontece. Ó, link 1 e link 2, um ao lado do outro. Agora a gente vê, olha, esses elementos estão em bloco. Eles não se empilharam. Por mais que eu dê um Enter, coloquei aqui, não vão ficar em bloco, porque eles têm um display inline por padrão. Então tem elementos que são blocos, tem elementos que são inline, é importante saber qual funciona de cada maneira, tá? Para que vocês consigam implementar soluções que se encaixem na tela, né? E eu vou mostrar um outro display que não é nem em bloco, nem um inline. Tem também o inline block, que traz algumas características de bloco para um display inline. O inline block deixa você colocar os elementos um ao lado do outro, né? Eles não são empilhados um sobre o outro, e traz propriedades que um elemento inline não tem, tá? Como largura, altura, padding e margem, que funcionam bem para inline block e para block, mas não funcionam bem para o display inline. Só que não vem o caso agora, tá? Só quero que vocês entendam que por padrão os elementos ou estão em bloco ou estão inline, tá certo? E mostrei os principais ali que a gente está usando, elemento H1, H2, parágrafo, elemento A, tem os elementos UL, tem vários elementos ali que cada um tem a sua forma de display. Considerando isso, eu vou mostrar agora o display flex. O display flex se comporta de forma diferente, ele é flexível, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. E você consegue controlar esse fluxo de flexibilidade com alguns comandos bem básicos. Eu estou mostrando para vocês uma documentação que está em português para ajudar vocês, tá? Essa documentação foi feita pelo pessoal da Origamid e está muito bonita, muito bem feita, bem sucinta, com exemplos que vão fazer vocês compreenderem esse universo. Não precisam estudar isso tudo de uma vez, mas eu recomendo que vocês vejam o guia, porque aqui vocês vão ter dicas de como utilizar isso no layout de vocês. E aqui, ó, eu já mostro para vocês a propriedade display com o valor flex em alguns contextos de aplicação. Nesse primeiro caso aqui, né, que nós temos uma seção com a classe container e 4 divisões internas, eu tenho esses elementos div como sendo por padrão display block. São blocos, então número 1, 2, 3 e 4 se aglomeram, né, e ficam um sobre o outro e não um ao lado do outro. Se eu pego esse mesmo container, essa mesma caixa e aplico a classe flex, notem que no CSS a classe flex tem o valor display como flex. Eu não estou com um block e nem com um inline, ou muito menos com um inline block.
eu mudei para flex. Ou seja, todo elemento que tiver essa classe passa a ser flexível. Todo elemento flexível, né, com o display flex, tende a ficar um ao lado do outro. Esse é o comportamento padrão. Então, nessa seção com a classe flex, todas as divisões passam a ser elementos que herdam esse comportamento e são flexíveis. Esse elemento pai, que é essa section, faz com que seus filhos, que são o div 1, 2, 3 e 4, fiquem um ao lado do outro. E o resultado é esse que mostro para vocês. Agora, nesse mesmo caso, se eu aumento o texto e coloco mais conteúdo, esse conteúdo já não cabe mais dentro desse container flexível. O conteúdo ainda fica um ao lado do outro, só que eles excedem a área útil, a área visível do seu navegador. Vocês podem notar que aqui o teste 7 vazou, saiu do elemento pai. Para que eu coloque e tenha um resultado como esse de baixo, eles um ao lado do outro, não tem mais espaço, pula para a linha de baixo, eu tenho uma nova situação de flex wrap. Esse flex wrap é um outro comando chamado, obviamente, né? A propriedade é flex wrap e o valor que eu passo é wrap. Todos os elementos desse container que é flexível e tem o flex wrap aplicado ficam um ao lado do outro e, se não há mais espaço para eles ficarem, eles pulam para a linha de baixo. Então é um comportamento que a gente vai usar bastante. O que eu quero que vocês entendam agora? Que o display flex muda o comportamento dos elementos filhos nos quais essa propriedade foi aplicada. Se eu apliquei essa propriedade, né, esse display flex para o container que está aqui, os seus elementos filhos passam a se comportar como elementos flexíveis e acabam ficando um ao lado do outro. Esse é o comportamento padrão do display flex. No caso do nosso currículo, o ícone e o currículo vitae, está escrito viate aqui, depois eu faço a correção, né? Eles têm que ficar um ao lado do outro. Já sei que eu posso usar a partir de agora o display flex. Se eu aplicar o display flex para o elemento pai deles, eles ficam um ao lado do outro. É o mesmo comportamento aqui dessas divs, né? Então, eu não tenho divs, eu tenho outros elementos. Eu tenho o ícone aqui, que é uma imagem, e eu tenho o elemento H1, que representa o texto currículo vitae. Se eu quero que eles fiquem um ao lado do outro, eu vejo quem é o elemento pai deles e falo que o elemento pai deles é flexível. Feito isso, eu vou ter esse comportamento de um elemento ao lado do outro, tá? O display flex vai muito além do que eu estou mostrando para vocês. Eu estou exemplificando o que é básico para que a gente coloque o ícone do lado do texto currículo vitae. Nós vamos voltar mais para frente nesses exemplos para que vocês vejam outras aplicações. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: todos os elementos têm um display padrão. Ou eles são, né, no seu navegador vistos como blocos ou como inline. Isso por padrão, se você não muda nada. Só que existem outros tipos de display, um deles é o display flex, que eu estou mostrando nesse guia aqui para vocês. Apliquei o display flex, o comportamento deixa de ser aquele de caixa ou de elementos, né, como o inline. O display flex faz com que esses elementos filhos sejam elásticos e fiquem um ao lado do outro, e vocês podem ir empilhando eles, e quando acaba o espaço, vocês podem pular para uma próxima linha, coisa que o inline block não faz tão bem assim. O flex veio para resolver questões de flexibilidade, de elasticidade para a sua aplicação web, tá bom? Agora é isso, vamos aplicar esse conceito de display flex no nosso conteúdo. Agora que nós já sabemos um pouquinho desse display flex, da diferença dele para os blocos e para o display inline, eu quero aplicar esse conceito para deixar o ícone ao lado do texto currículo vitae. Eu já havia adiantado que o texto estava escrito errado, né? Currículo vitae. Salvei aqui, né, com a correção, e notem que agora está tudo escrito correto, tá bom? Isso acontece nas melhores famílias. Sempre observem o que vocês digitaram, não deixem com erros de ortografia, tá? Sempre passem um pente fino e peçam para que outras pessoas notem e olhem o texto de vocês, tá? Isso é importante, a gente não vê tudo, tá, gente? Eu não vi, estava escrito errado, depois olhando o meu código, falei, poxa vida, errei, digitei errado. Você vai lá e você corrige, tá bom? Correção feita, agora a ideia é a seguinte: aplicar nesse contexto aqui
o display flex, para fazer com que nós tenhamos o ícone ao lado do texto currículo vitae. Para isso, o elemento pai desses dois vai ter que ter o display flex. Aí eu volto para o texto e olho o seguinte: currículo vitae está aqui e a imagem está aqui em cima. O elemento pai deles é o header. Eu vou partir do mesmo conceito que eu mostrei para vocês. Eu vou aqui no CSS, vou fazer a seleção header e na seleção header eu coloco o display flex. Isso daqui, gente, vai funcionar parcialmente. Eles estão um do lado do outro, só que olha o que aconteceu com o ícone. Ficou um pouco zoado, né? O texto ficou curtinho e olha a imagem do cara, do Joselito, também ficou do lado. O que aconteceu? O header está com display flex, portanto, seus elementos filhos vão ficar um ao lado do outro e cada um ocupa um espaço proporcional. O que eu tenho de elementos filhos para o header? A imagem, o parágrafo, eu tenho aqui a foto do Joselito e mais coisa à direita, que não estava aparecendo, que é o nome do Joselito e a profissão, o cargo que ele almeja ocupar. Isso é um problemaço, mas fácil de se resolver. Eu quero que alguns desses elementos fiquem um ao lado do outro, que é no caso o ícone e o currículo. Para resolver isso, eu não posso aplicar esse display flex para o cabeçalho todo, eu quero só para um pedaço. E é aqui que vem necessidades de implementação com tags HTML, pensando no visual. Então, pensando no visual da imagem, que é esse ícone, e do texto currículo, eu preciso de um container, de um elemento, de uma divisão de página que segure esses dois. E eu pego essa divisão e faço com que ela tenha o display flex. Então, para isso que serve esse elemento div, gente. Ele é muito usado para isso, para criar divisões que tenham um foco bem visual. Eu já tinha colocado isso numa documentação para vocês, num documento que eu coloquei lá no Google Docs e depois disponibilizei para vocês. Então, dentro dessa divisão, eu coloco a imagem e o texto do currículo. Tá aqui. Feito isso, aí sim eu faço a estilização dessa divisão. Mas para estilizar essa divisão, eu posso criar uma classificação para ela. Vou chamar ela aqui de class flex. E só isso aqui não faz funcionar, tá, gente? Não é porque tem um nome flex aqui na classe que ela funciona, tá? Não é isso que faz o container ser flexível. Eu tenho que vir aqui e ao invés de estilizar a seleção header, eu faço ponto flex. Porque eu estou estilizando todo elemento cuja classe é flex. Salvei, vou no meu navegador e aí funcionou. Agora tá ok, ó. Eles estão um ao lado do outro. Agora falta eu deixar esse espaço para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita bem arejados, Esse nome mesmo é arejamento que a gente coloca ao redor dos elementos. Deixar esse texto com a caixa alta e aumentar o espaçamento de textos, tá? Eu já vou fazer essa questão mais visual, do espaçamento de texto e da caixa alta para esse parágrafo de texto e depois eu vejo esse espaçamento de arejamento ao redor. Então, agora, quem eu quero mudar o espaçamento? É esse parágrafo aqui, tá? Esse currículo vitae. O que eu não recomendo? Tem muita gente que vai fazer o seguinte, seleciona o elemento P, que é o nosso parágrafo, e para esse parágrafo vai lá e coloca o que quer mudar. Por exemplo, eu quero colocar o texto todo para cima, então eu tenho lá o text transform com o valor uppercase, e feito isso, o texto vai para a caixa alta. Só que todos os parágrafos ficaram com caixa alta. Parece que eu estou gritando no currículo, E não é isso que a gente quer não, pelo amor de Deus. Eu quero só esse parágrafo aqui. Para eu pegar só esse parágrafo, eu posso usar o class da mesma forma. Então eu vou criar aqui um class chamado uppercase, coloquei um U a mais, uppercase, salvo isso aqui, volto e na hora de estilizar, eu estilizo essa classe, class uppercase. Salvei e dei o Ctrl R, aqui no meu caso é Ctrl R, para vocês é F5, para atualizar o documento. Notem que agora só esse elemento ficou com a caixa alta.
esse comportamento de classe, de classificações é reaproveitável. Se eu quero colocar isso para outros elementos posteriormente, eu só utilizo essa mesma classe para as tags que eu quero, tá? Então daqui a pouco a gente deve ter que reaproveitar isso em algum lugar, vocês vão lembrar que eu falei disso aqui, tá? Eu só me utilizo novamente dessa classe aqui. Beleza, texto já em caixa alta, eu vou aumentar também o letter spacing, que é o espaço que existe entre cada uma das letras para esse carinha aqui. Só que eu não vou fazer isso para todos os uppercase, né? Eu vou fazer também uma nova classe, vou colocar aqui também como letter spacing. Estou colocando nomes em inglês porque é bem comum isso acontecer em aplicações web, tá? Isso aqui não é por outro motivo a não ser esse. Vocês podem colocar em português caso quiserem. E eu vou colocar aqui que o letter spacing é de 10 pixels. Eu não sei quanto é de verdade, né? Mas eu tô falando, ó, vamos deixar 10 pixels de distância de uma letrinha dessa para outra. Salvei, volto aqui nesse mesmo carinha, nesse mesmo parágrafo e aplico a classe letter spacing. Para que eu possa aplicar mais de uma classe por elemento, é só eu pular um espaço. Eu dou um espaço entre os elementos, não é vírgula, não é ponto e vírgula, não é hífen, asterisco, nada disso. Você põe um espaço, tá? Que isso já funciona. Fiz isso, dou um F5 na página, olha, ficou distante demais um do outro, né? Se eu fizer uma comparação com o original, não tá legal. Eu vou reduzir a metade esse valor. Então eu volto aqui e coloco como 5 pixels. Salvei, ó, já tá um espaçamento bem parecido, né, com aquele outro. Vou deixar assim, depois se eu precisar ajustar, eu volto aqui e ajusto. Já deixei o comando digitado, então fica mais fácil de eu dar manutenção. Agora um fator que é importante, falta aquele espaço ao redor, né? Lembrando, ó, esse é o protótipo original, falta o espaço ao redor e falta a distância entre um para o outro, né? Ó, o ícone está colado ao texto Curriculum Vitae e esse texto está mais para cima do que para baixo, ele não está alinhado ao centro. Boa parte disso eu vou resolver com layout flexível e já mostro isso aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, volto para o meu código para eu trabalhar com essas soluções. Agora, olhando a estrutura, já temos, né, a div flexível, 2 elementos aqui dentro, e eu quero fazer com que essa divisão, né, tenha ali aquele espaçamento ao redor desses elementos, portanto eu preciso dar uma altura para esse carinha aqui e depois eu centralizo tanto na horizontal quanto na vertical o seu conteúdo, tá bom? Então esse é o nosso próximo passo. Como eu havia dito para vocês, essa divisão flexível, além de ser flexível, vai ter aquele espaço ao redor do texto para que eu consiga alinhar esses 2 elementos ao centro, tanto na altura quanto na largura. E para isso acontecer, o primeiro passo é dar altura para esse container, para essa divisão. Só que, como ela tem a class flex e eu quero reaproveitar esse comportamento flex para outros elementos que devem ser flexíveis, eu não vou lá no CSS, acho o flex e dou aqui a altura, porque eu não quero aplicar isso para todo mundo, eu só quero aplicar para aquele elemento. Eu já havia medido lá no Figma, né, era mais ou menos 90 pixels de altura para essa caixinha. Então, como é só ela que vai ter essa altura, tem um negócio meio exclusivo aqui, né? Essa altura é dela, exclusivamente dela. Quando eu tenho situações como essa, mais exclusivas, eu identifico o elemento e não classifico. A classificação ela é mais genérica, é mais voltada para comportamentos reaproveitáveis. A identificação é única. Um elemento só pode ter uma identificação e essa identificação não pode se repetir para outro elemento. Igual o teu CPF aqui no Brasil, só você tem aquele CPF. Então vou dar o CPF para essa divisão aqui. A identificação dela vai ser a seguinte: container hífen sei lá, título. Título. E essa identificação será usada no CSS, assim como a classificação foi. Então aqui eu coloco um hashtag e a identificação. Então quando eu uso hashtag é para identificações, quando estou tratando de classes é o ponto. E aqui agora dentro desse container eu faço a estilização do container título. O que eu quero para esse container é uma altura de 90 pixels.
Salvei, vou dar um F5 aqui, né, ó, e o íconezinho que nós temos, a imagem tá indo junto com a altura, isso a gente já vai corrigir daqui a pouquinho, e o texto Curriculum Vitae está colado lá na parte superior. Já tenho a altura que eu quero, agora eu tenho que tentar centralizar todo mundo. Antes de centralizar todo mundo, eu vou corrigir a altura desse elemento aqui, tá? Para eu corrigir essa altura, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que selecionar esse elemento, que é essa imagem. Essa imagem está... Opa, só cliquei errado aqui. Perdão. Esse elemento, né, essa imagem aqui, está dentro do container título. Então eu vou fazer a seguinte seleção no CSS. No container título, preciso do hashtag, não se esqueçam, eu seleciono uma imagem. Como eu só tenho uma imagem, não preciso identificar ou classificar essa imagem. Eu posso fazer essa seleção da maneira que eu escrevi. O seletor que está aqui mais à esquerda faz a seleção desse elemento Py, que é o container título, dou um espaço e busco lá dentro uma imagem. Com isso, agora eu consigo mexer com a imagem do ícone. Posso trabalhar com a altura dela, então vou colocar aqui um height e eu penso na altura que esse elemento deve ter. Se eu volto no Figma, eu posso verificar qual que é a altura dessa imagem aqui. Aqui ele está dando como 29 pixels, né, a imagem e o texto. Como a imagem tem a altura maior aqui, eu vou me basear nela, né, com essa altura de 29. Então eu posso colocar aqui um 30 pixels, né, para arredondar. Salvei isso daqui, volto para cá, ó, a imagem está com o tamanho correto a partir de agora. Esse comportamento ele não vem por padrão, você que tem que colocar quais são as alturas dos elementos, as larguras, tudo que você precisa, tá? Beleza, estão aqui um ao lado do outro. Quem fez isso foi o Display Flex do elemento Py, só que eu quero deixar eles no meio, tanto na vertical quanto na horizontal. Aí vem dois comandos mágicos, que são aplicados no elemento Py. Se eu quero centralizar esses dois elementos, eu vou no elemento Py deles, lembrando que o elemento Py deles é esse aqui, ó, o container título, já tenho ele, né, selecionado, já sei que ele é flexível, porque ele tem a Class Flex dá o Display Flex para esse elemento, e agora eu vou usar a primeira propriedade de alinhamento de conteúdos que vocês vão conhecer. Eu vou ressaltar, essas duas propriedades que eu vou colocar a partir de agora só funcionam para elementos com o elemento cujo elemento Py tem Display Flex. Não funcionam em nenhuma outra situação, tá? Então o elemento Py tem que ter o Display Flex. Esse elemento, que é o elemento Py, vai ter a propriedade Align Items Center. Estou salvando e notem o que acontece no documento. Na nossa vertical, eu tenho um alinhamento centralizado. Então o Align Items pega o elemento que é flexível e alinha o seu conteúdo, pensando aqui na vertical, no centro. Esses valores aqui, Center e demais possibilidades, também estão na documentação que eu vou deixar na descrição para vocês. Essas direções estão aqui, tá? Então depois vocês vão dar uma pesquisada que vocês vão conhecer quais são as possibilidades de aplicação desses valores, tá? Isso vai estar aqui para que vocês consigam consultar. Mas basicamente vocês têm três valores, que é o Flex Start, o Flex End e o Center. Flex Start, como o nome já diz para vocês, é sempre na parte superior, Flex End na parte inferior e Center no centro. Então, né, olhando o nosso resultado de implementação, nós alinhamos aqui no centro, na vertical. E esse valor que está aqui você pode mudar por outros valores, como os valores que eu disse. Se eu coloco, por exemplo, Flex End, opa, aqui está Start, Flex End, e atualizo, ó, foi lá para a parte inferior, colou na parte de baixo. Se eu dou o Flex Start, que é o valor padrão, né? Se você não colocar nada, o que fica é o Flex Start, é na parte de cima. E aqui eu quero, como já havia adiantado, no centro. Então tá feito. Agora eu tenho que fazer para outra direção, né? Na direção horizontal, né? Tem que alinhar no centro, esse elemento tem que ir para o centro ali. Para isso eu uso o Justify Content. Lembrando, tanto o Align Items quanto o Justify Content só funcionam para elementos com Display Flex. E aqui eu faço a mesma coisa, né? No centro. Salvei e agora tá lá no meio, tá? Facinho de colocar.
Como eu tinha dito, vocês poderiam ter feito isso aqui com padding. Eu, né, como estou mostrando para vocês esse comportamento de display flex, prefiro que vocês passem a utilizar essa solução. Por que que ela é legal? Se eu vier aqui aumentar essa altura para 140 pixels, o elemento, né, vai continuar. Opa, eu mudei para o elemento errado, né, gente? É o ícone que foi para 140, pelo amor de Deus. Vamos voltar para o elemento pai, que é esse daqui. Vamos colocar lá, 190 pixels de altura. Tá lá, ó. Então eu não me preocupo mais com o padding, né? Eu vou ter ele sempre no meio. Eu tenho essa garantia por conta do Align Item Center e do Justify Content Center. Então eu particularmente gosto de usar essa solução. Ela é flexível, como o próprio nome já traz, né? Se o display é flex, a solução também é flexível. Perdão pelo trocadilho, mas é isso, gente. Vamos pensar em aplicações flexíveis daqui para frente. Para finalizar, só falta dar um espacinho entre esses elementos, né? Então eu posso pegar esse ícone e dar uma margem à direita, eu posso pegar esse texto, dar uma margem à esquerda, eu posso pegar o mesmo texto e dar um padding à esquerda. Tem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou começar olhando de cima para baixo, da esquerda para a direita, pego o íconezinho e dou uma margem para a direita. O ícone eu já sei que é essa imagem aqui que está no container título, ela já está selecionada, então já facilita a nossa vida. E eu dou margem, right, e escolho um valor aqui, vamos colocar, sei lá, 10 pixels, vamos ver como é que fica. É sempre bom comparar com o original. Volto aqui, né, pro protótipo original. Dá para fazer a mesma técnica da caixinha, né, ó, medindo a caixinha daqui até aqui, ó, deu 12 de largura, 11, 10 pixels, 10 pixels dá e sobra porque a gente precisa. Então, mantenho esse valor na implementação. Tá feito esse pedacinho, bacana, né? Levamos a aula toda para que vocês entendam o conceito de flexibilidade e saibam como essa flexibilidade pode nos ajudar. Sempre que você cair numa situação como essa, lembre-se do Display Flex, ele ajuda, e não é pouco não, ajuda demais a gente, tá? Align Items e Justify Content só funcionam para o Display Flex, e a gente já sabe por que que o container título é Display Flex. Ele tem a classificação Flex que nós implementamos aqui no CSS como Display Flex. É bastante coisa de uma vez, né? Mas, gente, isso daqui é o que vai ajudar vocês a chegar num resultado bacana em termos de implementação com CSS. Se eu aumentar a largura dessa página, aquele conteúdo continua no centro. Se eu aumentar a altura, como eu havia mostrado para vocês, o conteúdo continua no centro. Então é uma solução bem útil a partir de agora, tá bom? É isso, já basta para a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós damos continuidade desse ponto, já restringindo a altura dessa imagem, usando de novo o Display Flex, esse Align Items, Justify Content. A gente vai conseguir fazer muita coisa bacana com esses recursos, tá bom? Por hoje é só, um abração para todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.